Meu irmão, você que trouxe sua Bíblia, abra ela em Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7. Atos, capítulo 20, versículo 7. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 20, versículo 7, diz assim: No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Sabe, meus irmãos, essa história de dormir, uma vez quando eu estudava lá em Campinas, e aí toda sexta-feira eu pegava um ônibus para vir para Pouso Alegre, e eu pegava mais ou menos umas 6 da tarde, chegava aqui quase lá para as 10 horas da noite. Sexta-feira, às vezes está cansado, entra no ônibus, o ônibus naquele vai chacoalhando na estrada, e até que eu dormi. E aí nessa que eu dormi, eu não gostava de dormir em ônibus até esse dia. Aí nesse dia eu dormi, aí quando o ônibus entrou na rodoviária de Pouso Alegre, parou assim, eu simplesmente acordei assim, levantei, eu falei, eu tenho que sair daqui. Senão eu vou ficar aqui, depois vou lá para Itajubá, que o ônibus que vem de Campinas para Pouso Alegre vai para Itajubá, sair correndo do ônibus antes dele sair e ir para Itajubá. Eu não sei se você conhece, mas já ouvi um monte de história de gente que às vezes dorme no ônibus, aí chega o cara, estaciona o ônibus na garagem, alguém vai acordar o cara, ou gente que às vezes pega trem, de repente passa o ponto do trem, vai parar lá longe. E sabe, meus irmãos, essas coisas que você esquecer talvez o trem, no ônibus, tem como você pegar um caminho de volta. Mas depois que você morre, não tem como você pegar um caminho de volta. Depois, se você dormiu e depois você faleceu, não tem como você pedir para alguém te acordar e você pegar um ônibus e voltar para a terra, voltar o seu espírito para o seu corpo. E quando nós olhamos essa passagem, é uma passagem muito boa, porque ela exemplifica para a gente o que a igreja naquela época estava passando. Quando nós olhamos essa parte em Atos 18, a partir do 23, 19 e 20, a gente vê a terceira viagem missionária de Paulo. E nessa terceira viagem missionária de Paulo, no capítulo 19, vai falar sobre Paulo em Éfeso. E quando Paulo começou a pregar em Éfeso, era uma pregação tão forte para as pessoas que moravam lá, que quando você olha no versículo 19, Atos 19, 19, fala que grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. E diz, calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Ou seja, você imagina só, Paulo pregando em uma cidade e as pessoas que praticavam ocultismo vinham até o lugar ali que ele estava, colocavam os seus livros de magia e queimavam publicamente. Só que, imagina uma cidade acontecendo isso. Mas de repente, meus irmãos, as pessoas sabem que se elas queimavam os livros de magia, se elas paravam de acreditar em vários deuses e começavam a acreditar apenas em um Deus,
significava que existia um comércio em volta disso que morria. Porque, veja bem, lá em Éfeso tinha um templo para a deusa Ártemis. Agora você imagina o lucro que eles não tinham vendendo estátua de Ártemis e outros deuses. Então, conforme as pessoas iam se convertendo, esse comércio que existia atrás da religião politeísta, atrás desse ocultismo, ele ia acabando. E você sabe, né, onde começou a pegar no dinheiro, as pessoas começam a achar ruim. E aí, então, existe um cara chamado Demétrio. E é legal porque aqui no Atos 19, 23, você ouve eles chamando as pessoas que são cristãs de pessoas que são do caminho. E esse Demétrio, ele vê que a fonte de lucro dele está acabando, que ele fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, e aí ele reúne algumas pessoas para lutar contra Paulo, contra os cristãos que estavam pregando. E aí ele começa a juntar pessoas, e ele quer levantar um tumulto contra essas pessoas. Porque o que ele vai falar? De que Paulo ele estava pregando que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. E aí ele via que a profissão dele acabava, mas também o templo iria acabar. E aí, meus irmãos, ele começa a gritar junto com outras pessoas: grande é a Ártemis dos Efésios. E aí começa um tumulto, eles prendem Gaio e Aristarco. Paulo quer ir lá também no lugar onde eles estavam, só que alguns não deixam ele ir. E no fim das contas, acaba que a maior parte do povo que estava gritando nem sabia o que era. E aí, nisso, veja bem o que eles ficaram fazendo, no versículo 34. Mas, quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz, durante cerca de 2 horas. Imagina, 2 horas, gritando: grande é a Ártemis dos Efésios. E no fim das contas, um escrivão vai lá e acaba com todo esse tumulto. Agora veja bem, Paulo passando por uma perseguição, os cristãos passando por uma perseguição, sendo que eles já estavam quase mortos em outras viagens missionárias. E agora, o que eles vão fazer, meus irmãos? Paulo, ele vai sair de Éfeso e ele vai partir para a Macedônia. E aí ele vai para a Macedônia, chega à Grécia, passa 3 meses ali, manda alguns irmãos primeiro para Troade, que é onde nós lemos essa passagem, nessa cidade. E aí então E então Paulo vai para lá. E quando ele chega lá, entende que o cenário que eles estão passando é um cenário de perigo de morte. É um cenário de que, se esse povo de Éfeso, alguém chegasse lá, começasse a insurgir alguma coisa contra eles, eles podiam literalmente ser mortos. E o que acontece? Paulo, então, nessa pressa de poder pregar, de poder passar por lá, ir para outros lugares, encorajar mais irmãos, ele vai falar, vai pregar. Não é 30, não é 40, não é 50 minutos, são horas e horas que ele passa sem parar, pregando a palavra do Senhor. E nessa época que nós estamos lendo, meus irmãos, foi a época em que as 4 maiores cartas do Novo Testamento são escritas. 1 Coríntios ele escreve de Éfeso, 2 Coríntios e Gálatas da Macedônia e Romanos de Corinto. E o que acontece? Paulo, então, no primeiro dia da semana, então a gente está vendo uma passagem que acontece num domingo. Veja bem, né? Jesus ressuscitou num domingo, eles estão reunidos num domingo. Aqui fala que eles estavam reunidos para partir o pão. Então, não dá para afirmar com certeza que é uma ceia do Senhor, mas provavelmente era uma ceia do Senhor. Imagina uma igreja reunida para comer pão só. E aí, o que acontece? Nesse dia, desse primeiro dia da semana que eles estão, que é a primeira referência que a gente tem ali, acontece que Paulo começa a falar. Ele quer ir embora de Troade no dia seguinte.
Então ele não tem outra chance. Ou ele fala tudo o que ele quer, ou ele vai embora e vai ficar sem falar. E o que acontece, meus irmãos? Veja bem, eles se reúnem para partir o pão. Paulo falou ao povo, pretendendo partir. No dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Vamos supor que eles se reuniram às 9, até a meia-noite ia dar 3 horas de falar, de discurso. Às vezes você fica cansado de ouvir, talvez 40 minutos de pregação, já começa a dar uma cansadinha. Imagina eles ouvindo até meia-noite e não tinha luz branca igual essa daqui não. Lá eles estavam reunidos tipo num terraço e era só lâmpada, tudo clarinho, aquela, sabe quando você vai dormir, às vezes você talvez goste de tudo escuro, né? Mas tem gente que gosta de deixar uma lâmpada amarela. Imagina eles lá ouvindo. E aí, meus irmãos, ele ainda fala, e o legal é que Lucas, ele que escreve Atos, ele estava lá no momento que isso acontece, porque ele vai falar o seguinte: havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Ele está falando nós aqui. Ele estava lá junto com Paulo. E essas lâmpadas, meus irmãos, eram umas lâmpadas que eram lâmpadas a óleo. E o que acontece? Eles estavam colocando essas lamparinas em fumaça. Só que o que acontece, né? Na maioria das casas não havia muitas lâmpadas, então tinha muita gente reunida neste lugar. E acontece que tinha muitas candeias e tem um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, que adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. E aí fala que, vencido pelo sono, caiu do 3º andar. E sabe, quando você está dizem, né, quando você talvez está num lugar fechado e liga o carro, você não pode deixar aquele ar do carro ficar saindo no lugar fechado que você está, porque senão ele corre risco de te matar até. Você dorme e nem percebe. E veja bem, eles estavam num lugar reunidos com muitas lamparinas, e pode ser que aquela fumaça que sai das lamparinas pode ter causado sono em Eutico. Veja que Lucas, ele ainda é muito claro em falar, havia muitas candeias. E nisso, meus irmãos, pode ser que a principal razão da sonolência desse rapaz foi as lamparinas. Mas também pode ser que foi o longo discurso de Paulo. E aí, meus irmãos, ele cai de uma altura de aproximadamente uns 7,5 metros. Talvez até um pouco menos, porque o andar daquela época não era igual ao andar hoje em dia, que é por volta de 3 metros, né? 2,5, 3. Mas aqui, quando nós olhamos, você veja bem, o pé direito dessa igreja, eu acho que, se não me engano, é uns 6 metros. Agora imagina você cair de uns 7,5 metros. Pô, difícil você continuar vivo. E aí, ele cai, e quando eles o levantaram, ele estava morto. E veja bem que é interessante a gente ver isso, porque quem está escrevendo essa passagem é um médico, não é uma outra pessoa. Quem está escrevendo é Lucas, que é médico. Então não tem como a gente falar que alguém achou que ele estava morto. Ah, não, o menino caiu do 3º andar e aí ele desmaiou. Lucas era médico. Então quando ele fala que estava morto, é um médico atestando que ele estava morto. Só que aí Paulo ele se inclina diante desse rapaz. Ele o abraça e ele diz: não fiquem alarmados, ele está vivo. E aí, depois que esse menino ressuscita, fala que então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Eles voltaram para o lugar que estavam, ceiaram, e aí Paulo continuou falando até o amanhecer.
e foi embora. E aí, imagina só, hein? Paulo já tinha falado até meia-noite. Acontece isso aí e ele vai falar até o amanhecer. E aí, depois disso, meus irmãos, fala que levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Mas quando nós vemos essa história, uma das coisas que chama atenção é de que Lucas, ele mostra que o jovem morreu. Só que Paulo, que não era médico, fala assim, ele está vivo. E esse jovem que talvez morreu por algo que morreu por alguma coisa que ele se distraiu, de que ele dormiu, de que esse jovem, ele não caiu de lá por conta de circunstâncias externas, não caiu porque alguém empurrou ele, alguém puxou ele próprio caiu. E o pior dessa queda dele é que ele nem viu que ele caiu. Ele só provavelmente foi perceber que caiu quando alguém acordou ele. E o que pode acontecer conosco hoje em dia, Deus queira que a gente não caia de nenhum andar, mas é que de muitas das vezes na nossa vida espiritual, pode ser que nós nos perdemos do Senhor Jesus, que nós esquecemos das coisas de Deus, que nós deixamos para trás a vida diária com o Senhor Jesus. E às vezes nem percebemos o quanto estamos longe de Deus. De que distrações da nossa vida que às vezes são boas, que às vezes você está tendo um retorno bom no seu trabalho, às vezes você começou a fazer algo que você gosta, um esporte, sei lá, mas coisas boas também podem nos levar para longe dos caminhos do Senhor. De que distrações da nossa vida podem nos atrapalhar espiritualmente. De que você, às vezes é um cristão batizado, mas que por se deixar levar por circunstâncias da vida, tem se afastado dos caminhos do Senhor e tem deixado com que a fumaça da lamparina comece a entrar no teu nariz, que às vezes aquele sono que dá, aí de repente você abre o olho, aí você fala, pô, estou quase dormindo, não posso dormir, aí de repente você acorda de novo, e aquilo vai te levando, e aí você vai ficando com sono, vai se perdendo, e aí quando você vê, já está muito longe do Senhor. Muito longe, eu não quero dizer que você está em pecado, está no mundo, mas é que você já abandonou a sua vida com Deus. Veja bem, quando Pedro estava lá sobre as águas com Jesus, quando ele estava olhando para o Senhor Jesus, aquilo o mantinha de pé. Mas quando ele olhou para distrações, quando ele perdeu o foco naquilo que era a razão da sua vida, ele caiu. Veja bem quando a gente olha para Marta e Maria. Marta, ela estava preocupada com alguma coisa ruim, ela estava fazendo alguma coisa errada, que lavar louça não é pecado, né? Você varrer a sua casa, se preocupar ali, isso não é pecado. Mas ela estava se preocupando com alguma coisa que era secundária, que não era 100% importante, enquanto naquele momento era a hora dela estar aos pés do Senhor Jesus. Era uma hora dela pegar aquilo lá e falar, espera um pouquinho que eu tenho uma coisa melhor para fazer. Eu já vi às vezes irmãos que eles oram para o Senhor abençoar a sua profissão, os seus negócios, aí de repente começa a ir bem, começa a crescer, aí você chega nele e fala, faz tempo que eu não te vejo na igreja, na Santa Ceia você faltou, na sexta você ia, não vai mais. Eu estou trabalhando muito. Você fala, poxa, Deus te abençoa, e aí você, ao invés de glorificar a Deus, continuar se aproximando do Senhor, você começa a usar a bênção de Deus para uma desculpa para deixar Ele de lado.
E sabe, meus irmãos, na nossa vida nós nunca podemos esquecer de que o mais importante, que aquilo que é eterno na nossa vida, é aquilo que nós não vemos. A sua casa vai passar, o seu carro vai passar, o seu trabalho vai passar. Um dia, tudo aquilo que você trabalhou, você vai deixar para alguém que não trabalhou o tanto que você trabalhou. E no fim das contas, o que você vai levar daqui é a sua vida com Deus. E o Senhor Jesus fala para nós não depositarmos a nossa esperança naquilo que a traça corrói, mas para nós esperarmos, acumularmos tesouros no céu. Porque o tesouro no céu, ninguém vai roubar. Você não vai precisar acionar seguro por conta do tesouro do céu. Aquilo é eterno, é um investimento que o Brasil, o mundo pode passar por crise e guerra e ele continuará lá. Veja bem o que Jesus fala lá em Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De que nossa vida está fundada no Senhor Jesus. Ele, meus irmãos, é aquele que nos ama, que nos guarda, que nos livra. Ele é a garantia da nossa vida eterna. E nós não podemos deixar com que nada nesse mundo nos tire da presença do Senhor. Com que nada possa nos levar aos poucos para a gente se afastando do caminho do Senhor. Sabe, quando Jesus vai falar sobre as parábolas do reino, ele fala em Mateus 13:22. Quanto ao que foi semeando entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E aí, Jesus fala sobre aquele que ouve a palavra de Deus, mas ele se engana com as coisas ao redor do mundo. Ele se engana com coisas boas que no fim das contas vão levar ele para um caminho mau. E eu quero te chamar, pedir para você abrir sua Bíblia, lá em Mateus 6:19. Mateus 6:19. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nessa parte, meus irmãos, quando nós lemos, nós vamos encontrar uma porção muito importante que fala sobre esses tesouros. Só que quando fala desses tesouros, vai falar também sobre as preocupações da nossa vida. De que quando nós estamos preocupados demais, preocupação, a única coisa que vai acrescentar na sua cabeça é cabelo branco.
E daqui vai falar que por mais que a gente se preocupe, por mais que às vezes a gente pense na distração, pense na preocupação, a gente não pode acrescentar nem uma hora sequer na nossa vida. A gente pode se preocupar muito, mas nem uma hora a gente pode acrescentar na nossa vida. Mas que nós sabemos, meus irmãos, de que o Senhor que cuida de nós, Ele provê todas as coisas na nossa vida. Jesus, quando vai falar sobre as preocupações da vida, Ele fala para que eles não se preocupassem com a própria vida, o comer, o beber, nem com o corpo. E Ele vai usar de exemplo que as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, mas o Pai Celestial as alimenta. As aves, o máximo que elas fazem é elas sair de uma parte e ir para outra, sai do norte, vai para o sul, faz as viagens delas, mas o pássaro não semeia nada. E Jesus vai falar, se as aves dos céus não semeiam, nem colhem, elas estão alimentando, que dirá nós, que temos muito mais valor para o Senhor? E Ele ainda vai falar, por que a gente se preocupa com a nossa roupa? Olha como tem os lírios do campo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um lírio do campo. E fala que se Deus veste a erva do campo assim, será que não vai vestir nós de roupa? Se Deus provê para uma ave, Ele não vai prover para você. Se Deus provê, até mesmo para uma erva do campo, não vai prover para você? Se nós, meus irmãos, precisamos entender de que o homem, ele é a coroa da criação. Não existe mais nada que foi criado em que Deus soprou e houve vida. Não existe mais nada que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E veja bem, Jesus ainda fala, se Deus veste assim a erva do campo, que vai existir, amanhã vai ser lançada no fogo, como é que não vai vestir a nós? E ele ainda fala, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Homens que não entendem o Deus a quem eles servem, que acreditam num Deus que pode todas as coisas, mas que será que Ele não pode prover para nós, cuidar de nós? E aí Jesus fala, para que eles não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, porque quem corre atrás dessas coisas são os pagãos, mas Deus sabe do que nós precisamos. Aqui não é para você parar de trabalhar, nem nada disso, tá? Para você deixar de sonhar em ter alguma coisa boa na sua vida. Mas é de que essa não é a nossa corrida principal. A nossa corrida principal está no caminho que é Jesus Cristo. A nossa corrida principal, meus irmãos, está em alcançar o alvo que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa corrida não está atrás das roupas, dos carros. Isso vai ser consequência do nosso trabalho, mas a nossa preocupação está em agradar aquele que nos chamou. E aí então Jesus vai falar de que busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que ele citou, as roupas, as provisões, tudo isso, o alimento vai ser acrescentado. E o que ele fala? Busquem em primeiro lugar. Em primeiro lugar. A primeira coisa que eu busco, a prioridade da minha vida é o reino de Deus e a sua justiça. A minha prioridade não é saber, oh meu Deus, amanhã eu vou ter alguma coisa para comer, vou ter alguma coisa para vestir. Vou te contar uma historinha meio boba, mas que achei engraçado. Um tempo atrás estava eu e a Leane um domingo à tarde em casa, e aí eu fui ver se tinha acabado o sabonete, falei, vixe, vai ter que pegar. Fui olhar se tinha sabonete, tinha nada. Falei,
pô, preciso passar no supermercado para comprar, né? E aí, falei para a Leiane isso, e nós dois, irmãos, ninguém estava passando necessidade, os dois trabalhando. Aí a gente, de repente, passa na igreja, e do nada, nem a pessoa que deu o sabonete para nós pensou nisso, planejou isso, a gente não falou nada. De repente aparece uma pessoa com uma caixa de um sabonete bom, aqueles de marca tipo Natura, e dá pra gente. Eu falei, pô, a gente não falou para ninguém que a gente precisava comprar sabonete, que a gente precisava de alguma coisa, e de repente, do nada, meu irmão, do nada, mas literalmente, nem num qualquer sonho eu imaginava que eu ia ganhar sabonete na igreja. E aí, de repente, surge a irmã com isso. Mas veja que Deus, Ele cuida de nós até em coisas pequenas e bobas, coisas que Ele sabe que nós precisamos. E aí, quando Jesus vai falando sobre essas coisas, Ele termina no versículo 34 dizendo: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. E aí, meus irmãos, Paulo, estou trocando hoje, né? Mas Jesus aqui, ele fala de que se preocupar demais não vai acrescentar uma hora na nossa vida. Mas nós colocamos a nossa esperança no Senhor, sabendo que aquele que provê na nossa vida é Ele, aquele que cuida de nós é Ele, aquele que coloca o alimento na nossa mesa é Ele, aquele que nos veste é Ele, aquele que provê na nossa vida é Ele. É Ele que cuida de nós, é Ele que está conosco em cada momento. É que nós, às vezes, nos preocupamos demais com tantas coisas e às vezes a gente esquece que nós temos um Deus que pode tudo. De que às vezes a gente fica tão preocupado com isso, com aquilo, aquilo outro, e de repente aquilo vai tomando conta da sua vida, mas você se esquece de que você está ali na janela, está se deixando levar por aquela fumaça, está se deixando levar por aquele sono, e de repente, se você não cuidar, meu irmão, você vai cair com as suas distrações, com aquilo que aos poucos vai corroendo a sua cabeça, que vai tirando você do seu lugar, que vai levando você para longe do Senhor, até um caminho onde não tem mais volta. E que o Senhor, Ele nos chama a prosseguir para o alvo, a saber que nós temos um lugar para chegar, nós temos alguém para chegar, nós temos a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, que nos salva, que nos batiza, que nos cura, que nos liberta e que cuida de cada um de nós. Sabe, meus irmãos, devemos cada dia mais saber que a primeira coisa da nossa vida, que a principal delas, que o primeiro lugar que buscamos é o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais que nós precisamos, o Senhor vai acrescentar. Amém? O nosso Deus não é um Deus que a gente fica fazendo assim, que Ele chega para a gente e fala assim: olha, você precisa me oferecer isso, isso e aquilo, porque daí eu vou te dar o que você quer. Então você faz o seguinte, você faz aquilo, outro, e aí então eu vou lá e te dou. Precisamos lembrar, meus irmãos, que no cristianismo, quem é o sacrifício foi Deus que fez. Você pensa bem, como Jesus é uma coisa que não tem como o homem conceber, porque geralmente a gente pensa assim, né? É igual criança, eu sou um bom menino o ano inteiro, chega no Natal eu ganho meu presente. Só que com Jesus, quem faz o sacrifício, quem toma a iniciativa, quem morre para que haja alguma coisa boa,
é aquele provedor que faz as coisas boas. Nós recebemos daquele que se sacrificou por nós. É Ele que encontra valor em nós. É Ele que vê em nós valor, morre por nós. É Ele que é aquele que cumpre as suas promessas, que não falha. E é esse Deus que nos chama para a sua presença, que fala para nós obedecermos a Ele, amarmos a Ele, sabemos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em tudo Ele vai cuidar de nós. O que Jesus está falando aqui, meus irmãos, é para que antes da gente se preocupar com qualquer coisa, a nossa preocupação está nele, porque Ele é aquele que provê para nós, não somos nós. Ele que nos abençoa, é Ele que nos dá o dom, é Ele que nos dá a disposição, é tudo por Ele e para Ele. E que em nome de Jesus, nós possamos reconhecer, se estamos na janela, se a gente está se deixando levar pela vida que passa rápido o tempo, estamos nos afastando do Senhor Jesus. E que se você, meu irmão, nessa noite, às vezes reconhece que você passou um tempo afastado, que você talvez se deixou levar por essas preocupações, mas você reconhece que precisa estar no caminho do Senhor, de que estar na presença de Deus não é uma opção, é essencial para a sua vida, de que é essencial para a sua vida com o Senhor Jesus, que você possa reconhecer isso e voltar para o caminho do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.